pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês essa aranha 3D com técnica de luz e sombra. Todos os produtos que eu usei eu vou deixar numa listinha lá no blog. E se você quiser ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vou começar usando o pigmento vermelho da Slug e o pincel tamanho 2 do Kit Mini Black da Keramic. Eu vou fazer uma demarcação em vermelho que vai ser as costas da aranha. Na realidade é um detalhe nas costas. Agora com o pigmento preto da Slug eu vou começar a fazer o desenho. Eu começo pela cabeça, e aí eu passo na junção entre a cabeça e o corpo, e em seguida eu já faço o corpo. Eu vou usando o pincel língua de gato, porque ao mesmo tempo que eu uso ele de lado como se ele fosse um pincel de traço, eu já faço o preenchimento, então acaba tornando a pintura um pouco mais rápida. Aqui, como o pincel eu já passei bastante, ele tá só com o restinho da tinta, eu vou dando uma puxadinha em cima do vermelho para não ficar tão chapado. Agora com o pincel filete, esse é o do Kit Mini Black, eu vou fazendo as pernas e as garrinhas. Lembrando que eu faço de uma forma mais rápida, então o acabamento não fica 100%, pra gente poder fazer em evento, né? Que quem trabalha com evento já sabe que é muito corrido e não dá pra gente ficar enfeitando muito, nem demorando muito com as técnicas. Então, desculpem se de repente não tá tão perfeitinho assim. Agora, novamente com pigmento vermelho, eu venho passando de ladinho nas patinhas para dar um ar mais realista. Na realidade, eu estou usando um pincel que não é o filete, mas o aconselhável aqui nesse caso é o filete para o traço ficar bem fininho, bem sutil. Com o pincel filete, eu vou aplicando o pigmento da Slug branco e eu vou dando pontos de iluminação, tanto nas patas quanto no corpo, para dar uma dimensão, para dar um volume melhor. Normalmente a gente passa a parte branca, né, a parte da iluminação, do lado que a gente imagina que está vindo a luz. Então, do lado oposto é que se faz a sombra. Vocês vão reparar que eu fiz a sombra na parte de baixo e o branco eu estou fazendo na parte de cima. É lógico que todas as partes da aranha vão ter sombra e vão ter luz. Só que o que muda é a posição dessa luz e dessa sombra. Agora que eu já fiz a parte da iluminação, eu vou usar a paleta da Catarina Hill, estou usando essa sombra preta e um pincelzinho lápis de maquiagem social mesmo, porque ele é mais fofinho e é bom pra gente esfumar essa sombra que a gente vai aplicar. Então eu vou aplicando a sombra, se quiser pode umedecer um pouquinho o pincel para não ficar tanto pozinho solto, mas umedece o pincel e seca bastante para ele ficar só ligeiramente úmido e vai aplicando a sombra numa posição deslocada. Então a gente coloca alguns centímetros para baixo, deslocado, para poder dar esse aspecto de sombra, de movimento mesmo. Para fazer a sombra das perninhas, a gente vai partir do mesmo princípio, deslocar um pouco, né, fazer uma certa distância, e a gente vai partir do corpo até a pontinha da pata. Lembrando que para a técnica de luz e sombra, a gente tem sempre que imaginar a iluminação ambiente. Então aqui no caso eu imaginei que a sombra estava vindo de cima
porém um pouco deslocada, partindo da esquerda para a direita. Então a iluminação vem da parte superior do vídeo e também como se eu estivesse vendo de cima. Então ela dá esse aspecto de que eu tô olhando a aranha por cima e tô vendo as sombras das patinhas porque a luz tá vindo do outro lado. Eu aplico bem pouquinha sombra e vou esfregando o pincel para ficar bem essa manchinha mesmo, porque se eu passar um traço seco, não vai dar o aspecto de sombreado. Eu antes fazia com o pincel molhado e tinta líquida. Eu tirava totalmente o excesso da tinta e falava que ficava só a alma da tinta no pincel. E na realidade eu mudei a forma de fazer porque eu acho que dessa forma fica mais parecido. Para finalizar, eu vou fazer mais alguns pontos de iluminação e também alguns pontos de sombra na parte interna da aranha, no corpinho, na cabeça, para poder fazer esse jogo de luz e sombra que dê uma curvatura, de forma que ela pareça ser arredondada. Então eu vou passar o pincel várias vezes com o branco e vou fazendo o contraste com o preto também, para poder criar uma mistura, para criar um cinza, para não ficar tão chapado o desenho. Reforço o contorno para ficar bem marcado, para parecer mais real. E é isso, e tá pronta a nossa aranha 3D, que é super fácil de fazer, é só a gente ficar atento aos detalhes. Eu sei que ela não ficou perfeita, depois do vídeo pronto eu vi vários defeitinhos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo!